As notícias na ERTE, edição de António Feliciano. Um homem e uma mulher de 76 e 74 anos de idade foram detidos pela Guarda Nacional Republicana de Orem por furto de azeitona. No seguimento de uma ação de patrulhamento, no âmbito da Operação Campo Seguro, os militares da GNR detetaram essas duas pessoas num terreno agrícola, precisamente quando estavam a apanhar a azeitona sem autorização do proprietário, motivo que levou à detenção de ambos em flagrante delito. Foram apreendidos 120 quilos de azeitona, entretanto devolvidos ao dono do terreno. O homem e a mulher foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Orem. O alerta foi deixado por Américo Pereira, presidente da Junta da Serra e Junceira, Concelho de Tomar. Há perigo evidente na conhecida como rotunda dos construtores, desde logo porque os ferros que fazem parte daquela estrutura não têm, nesta altura, qualquer proteção. O autarca dos Independentes do Nordeste recordou que, em caso de acidente, haverá responsabilidades civis e criminais ao município. Também a rotunda dos construtores civis não foge à regra. E como se não bastasse o estado lastimoso em que normalmente se encontra, terá de haver ali um acidente com consequências graves ou muito graves para que se perceba que a situação existente, além de violar a lei, põe em risco a integridade física de todos os que por ali passam, particularmente motociclistas. Mesmo sem formação na área da construção civil, é do conhecimento geral, quanto mais não seja, por se ouvir dizer, que em toda a estrutura de armadura exposta é obrigatória a colocação de carrapetas de proteção, vulgo cogumelos de proteção e sinalização, normalmente em PVC laranja. Quando o monumento foi inaugurado, estava tudo em conformidade. Mas, entretanto, os cogumelos foram desaparecendo, talvez por limite de idade, e hoje a estrutura, sem qualquer proteção, aguarda calma e serenamente que alguém ali fique gravemente ferido ou mesmo perca a vida. Relembro que em caso de acidente não deixará de haver responsabilidades civis e criminais para o município e os seus dirigentes. Perante este alerta, Hugo Cristóvão, presidente da Câmara, admitiu desconhecer em que estado se encontra atualmente aquela rotunda, mas recordou que ainda nesta governação foram colocadas proteções nos ferros. Hugo Cristóvão fez questão de agradecer este aviso e assegurou que, a confirmar-se este problema, será resolvido. Já nesta governação nós mandámos lá colocar os tais cogumelos, vamos dizer assim, enfim, os tampões para os ferros, sobre a sua perigosidade, enfim, além da opinião e da fundamentação técnica, mas foi feita noutra época, portanto não vou falar sobre isso. Agora, sobre a questão de pelo menos os ferros estarem de facto protegidos, se neste momento não estão, agradeço essa nota. Vamos tentar o quanto antes voltar a colocar esses objetos de plástico que protegem as pontas dos ferros. Presidente da Serra Junceira, Américo Pereira, aqui a deixar o alerta para perigo evidente na rotunda dos construtores. Rádio ERTE, a primeira a informar. É oficial, o Conselho de Ministros vai reunir nesta sexta-feira em pleno Salão Nobre da Câmara do Entroncamento. A comitiva irá viajar de comboio até esta cidade do Médio Tejo, com chegada prevista por volta das 14h20. Depois, pelas 15 horas, irá começar a reunião entre o Executivo. Haverá ainda o normal briefing do Conselho de Ministros, marcado para o Centro Cultural. Este é, pois, um momento histórico para o Entroncamento, que irá receber pela primeira vez uma reunião oficial entre os membros do Governo. Recorde-se que esta sessão já tinha sido marcada a 19 de setembro para o Museu Nacional Ferroviário, na altura com a apresentação do Passe Mensal Ferroviário, uma medida, entretanto, anunciada pelo Primeiro-Ministro Luís Montenegro, medida que irá possibilitar viajar nos comboios urbanos, regionais, interregionais e intercidades a um preço de 20€. No entanto, esse Conselho de Ministros acabou por ser suspenso devido aos incêndios que assolavam Portugal naquela altura. A reunião será, então, nesta sexta-feira. Rádio ERTE, informação. O Instituto Politécnico de Tomar promoveu a conferência Parcerias para o Desenvolvimento de Educação STEAM do Médio Tejo à comunidade internacional, com o objetivo de apresentar um conjunto de projetos como o Creative e ainda ProSTEAM, assim como o Programa Educação de Excelência. A iniciativa foi palco para diversas intervenções relacionadas com a temática. O presidente da instituição, o professor Jorge Coroado, foi uma das presenças na abertura da conferência, onde falou do projeto e dos seus objetivos na promoção de competências em diversas áreas. Nós estamos a falar de um projeto que está no âmbito
do programa Erasmus+, é na linha KA2. A linha KA2 tem a ver com programas que têm uma temática, mas também lhes estão associados mobilidades. E aqui a mobilidade é extremamente importante, e quando a mobilidade é associada a temas, maior interesse existe com os de cá e com os de fora. A ideia é apresentar os resultados do trabalho que foram efetuados neste projeto pelos senhores professores que estiveram com os diferentes grupos de formação. Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zézer, em representação da CIMT, abordou depois a intervenção da comunidade na área da educação e falou da partilha de conhecimento. Hoje em dia não vamos a lado nenhum sozinhos, não temos o conhecimento específico na totalidade, eventualmente temos um conhecimento de uma determinada área e nunca poderemos ir mais longe se não tivermos aqui uma parceria entre os vários agentes. Neste caso, um objetivo comum, a capacitação dos nossos alunos, e então esta partilha de conhecimento, de experiência, tem que ser feita num território como este, Médio Tejo, e este território tem que ser uno naquilo que é o objetivo de podermos ter aqui um motor alavancador de promover competências. Instituto Politécnico de Tomar, aqui com a apresentação do projeto STEAM. Os presidentes das câmaras que compõem o Médio Tejo estiveram reunidos no habitual retiro de 2 dias que decorre anualmente, encontro esse que é aproveitado para analisar com mais pormenor vários temas de interesse para a região. Desta feita, em cima da mesa, registro para a execução dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência, dinheiro que os municípios recebem para investir em habitação, educação e saúde, entre outras áreas, sendo que há prazos a respeitar. Caso contrário, esses fundos financeiros vão perder-se. Manuel Valamatos, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, fez um ponto de situação em torno deste retiro, admitindo que há uma grande pressão sobre a região. Tivemos um mandato para finalizar o Portugal 2020, em que, no fundo, os autarcas, os municípios do país fizeram um trabalho de fechar, de arrumar, digamos, os assuntos relativos ao Portugal 2020, que terminou, não é? E nesta altura estamos aqui com duas áreas de grande investimento, que é o PRR por um lado, não é? E por outro lado o Portugal 2030, que também precisa de arrancar e precisa de se afirmar. Portanto, estamos aqui num momento de grande pressão sobre os próprios municípios, sobre a região aqui em concreto, para conseguir concretizar tudo aquilo que diz respeito ao PRR, e aí falamos da estratégia local de habitação, mas também falamos de muitos centros de unidades de saúde familiar, falamos de creches, falamos de escolas, de requalificação de escolas novas. Portanto, uma grande pressão sobre a execução do PRR até 2026 e depois o início do Portugal 2030, que já iniciou verdadeiramente e que também não pode ficar para depois do PRR, para depois de 2026. Portanto, há metas e há obrigações que nos levam também a ter que concretizar aquilo que, digamos, que todos acordámos no âmbito da ETI. Presidentes das câmaras que compõem o Médio Tejo reunidos em retiro para analisar com mais pormenor temas que marcam a atualidade, desde logo a execução dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência. Rádio Hertz, a primeira a informar. Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, admitiu estar preocupado com a perda de alunos que o agrupamento de escolas tem registado nos últimos anos. Nesta altura, há registro para cerca de 550 crianças e jovens naquela estrutura, quando não há muito tempo esse número atingia as 700. Em recente entrevista na Hertz, Sérgio Oliveira refere que este fenómeno lhe causa estranheza, mais ainda quando estão em causa alunos que residem no concelho. A nós o que nos preocupa neste momento digamos assim, nos últimos anos a escola tem perdido alunos. Portanto, e por mais estranho que pareça, é um fenómeno que nós próprios custa-nos a compreender, porque durante muito tempo a gestão autárquica do Partido Socialista foi acusada pela oposição em Constância de que perdíamos alunos, começámos a perder alunos porque nós tínhamos retirado o apoio do passo escolar aos alunos de fora do concelho. A verdade é que os números não enganam.
Portanto, e a grande perda de alunos que o agrupamento tem conhecido não tem sido com base nos alunos de fora do concelho, que se mantêm neste momento representam 25% dos alunos. A perda de alunos tem sido principalmente de alunos residentes no concelho que optam por estudar para outras escolas. Portanto, isto é um fenómeno que nos causa alguma estranheza e que já transmitimos. Obviamente que isto compete, digamos assim, ao agrupamento fazer uma análise do que é que se estará a passar para que esta situação seja invertida. Portanto, o agrupamento neste momento tem 505, a rondar em todos os ciclos 552 alunos, quando há uns anos atrás chegou a ter 700. Portanto, é um número significativo, para além de todas as situações que, por mais que digam que não tem influência nenhuma, tem a questão da baixa natalidade que o país tem. Portanto, é normal que o número de alunos diminua. A nós o que nos causa estranheza é que sejam, digamos assim, os alunos do nosso concelho a optar por sair da nossa escola. Ainda em matéria de educação, Sérgio Oliveira lamenta que o Estado não esteja a transferir as verbas necessárias perante o assumir de responsabilidades nesta área por parte do município, apontando mesmo para um déficit na ordem dos 100 mil euros. O autarca considera ainda que a Escola 7 tem necessidade de ser requalificada, uma realidade que espera ver concretizada com a abertura de um segundo aviso com esse propósito. Nós temos feito o possível para ajudar o agrupamento de escolas naquilo que são as suas necessidades, apoiando dentro daquilo que são as nossas competências. Obviamente que preocupados, nós neste momento estamos com um déficit no processo de centralização de 100 mil euros, para as pessoas perceberem aquilo que nos é transferido pelo Estado Central, pelo município ter assumido esta competência na área de educação, não é suficiente para as despesas que temos. Portanto, estamos com um déficit desse valor. Portanto, queremos acreditar que a Administração Central, como uma pessoa de bem, irá ressarcir o município destes valores e para trás irá atualizá-los com o Orçamento de Estado que virá aí para o próximo ano. Ao nível estrutural, há aqui alguma prioridade a ter em consideração? Queríamos requalificar a escola sede, que conta já com algumas décadas e que precisa, não é uma escola que esteja num estado, digamos assim, de degradação grande, porque tem, ao longo das sucessivas direções do agrupamento, tem sido feito um trabalho importante na manutenção e conservação do que existe, mas hoje não é uma escola, digamos assim, aos olhos de um conjunto de equipamentos que existe à nossa volta, não é uma escola já com traços e com equipamentos e com um layout daquilo que é uma escola moderna e que se exige nos dias de hoje. Portanto, nós estamos focados nisso e esperemos que a nossa escola não foi considerada uma escola prioritária para ser intervencionada no conjunto de escolas que vão ser alvo agora de obras, mas contamos que num segundo aviso que nos foi dito que iria abrir, que Constância seja contemplada para essa requalificação. Por Constância, Sérgio Oliveira não esconde preocupação com a perda de alunos no agrupamento de escolas, admite que é uma situação que causa estranheza, pois são crianças e jovens que residem naquele concelho. Rádio Hertz, informação. Um homem de 24 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Almeirim, que deu cumprimento desta forma a um mandato. No decorrer de uma ação de patrulhamento, de prevenção e combate à criminalidade, os militares da GNR depararam-se com um veículo com vários ocupantes que, ao aperceberem-se da presença das autoridades, adotaram uma postura suspeita. No seguimento da ação, foi realizada uma abordagem e fiscalização ao veículo, tendo sido possível reconhecer e identificar o indivíduo sobre o qual recaíam mandados de detenção referentes a crimes contra o património. A ação culminou com a detenção do suspeito. O detido foi conduzido ao estabelecimento prisional das Caldas de Rainha para cumprimento da pena de prisão de 2 anos e 8 meses, à qual havia sido condenado. Neste ano, tudo indica que assim se possa afirmar, o concelho de Alvaiazer tem razões para respirar de alívio perante a sempre temida época de incêndios. É um facto que houve registro para alguns fogos, desde logo com a detenção de uma mulher tida como responsável por 5 ocorrências em maçãs de Dona Maria, mas face a anos anteriores, com efeito, a área ardida foi menor, desde logo comparativamente com a triste realidade de 2022, onde o concelho perdeu cerca de 20% de mancha verde. Em recente entrevista na Hertz, João Paulo Guerreiro, presidente da Câmara de Alvaiazer, apontou para os problemas graves na gestão da floresta, situação que levou o seu executivo a apostar forte em medidas preventivas, a exemplo do reforço de pontos de abastecimento de água para meios aéreos e terrestres, assim como na limpeza das faixas de combustível. O autarca não deixou ainda de elogiar o papel dos seus bombeiros voluntários. A floresta hoje em dia tem problemas graves na sua gestão que levam a que os incêndios tenham cada vez
faixas características diferentes, de mais dificuldade no combate. Restam as medidas de prevenção quase sempre, e nós optámos por fazer isso. Optámos logo por reforçar a quantidade de pontos de abastecimento para meios aéreos e meios terrestres que tínhamos no Conselho. Já tínhamos bastantes, mas construímos logo mais 3. Fizemos a gestão das faixas de combustível com os parques orçamentos que nós temos, mas vamos tentando fazer a gestão. Essa é uma medida de prevenção mais controversa, porque exige financiamento muito avultado, que os municípios, tendo essa responsabilidade, não são compensados, não são munidos de meios financeiros para executar todas aquelas que são as faixas que são identificadas na altura no nosso Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. Mas fizemos cerca de 100 mil euros de investimento nessa manutenção de faixas de gestão de combustível. E temos nos nossos bombeiros voluntários um parceiro muito forte, que apoiamos dentro de todas as nossas possibilidades. Reforçámos logo e temos vindo a reforçar anualmente o protocolo que temos com a Associação de Bombeiros Voluntários de Alvaiaze. Já também participamos na manutenção em permanência das EIPs. Temos 2 equipas de EIP em permanência para que se possa fazer o ataque mais célere e mais rápido, não termos que estar à espera de que os bombeiros sejam chamados ao quartel, para termos já essas equipas prontas. E temos, como disse, nos nossos bombeiros uns heróis que nos ajudam diariamente. Por-se Alvaiaze, o presidente João Paulo Guerreiro olhou para a recente época de incêndios e refere que tem nos bombeiros uns heróis que ajudam a população todos os dias. Rádio Hertz, a primeira a informar. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes. Como nota do dia de hoje, gostaria de abordar o turismo náutico e a sua importância para os destinos turísticos, mas numa base de empowerment cultural, ou em português, empoderamento cultural. Alguns estudos, de facto, têm definido o processo de empowerment vinculando à necessidade de desenvolvimento territorial, como a ampliação da valorização territorial. Outros estudos, por exemplo, referem que o empowerment cultural pressupõe a consciencialização crítica e participativa através do envolvimento ativo dos residentes e dos turistas. Já existem vários estudos sobre estes conceitos, este processo do empowerment cultural, mas de facto todas as palavras-chave vão ao encontro da valorização territorial, da participação e deste envolvimento ativo. Ora, a reflexão que se pretende evidenciar nesta nota do dia de hoje baseia-se numa visão que se pretende de identidade e valorização do território. Ou dito de outra forma, numa lógica de conexões e relações culturais que passam pela apropriação dos referentes culturais e naturais, materiais e também imateriais de um determinado território. E qual o objetivo? É precisamente elaborar e desenvolver produtos turísticos que de facto possam dar destaque a esse território e causar uma maior atratividade para um determinado destino turístico. Ao se aplicar este conceito de empowerment cultural ao turismo náutico, segue-se algumas linhas orientadoras constantes do Guia de Boas Práticas de Sustentabilidade para as Infraestruturas de Apoio ao Turismo Náutico. A elaboração deste guia foi coordenado pela Direção de Valorização da Oferta do Turismo de Portugal. É de facto um guia interessante, já que elenca um conjunto de boas práticas que permitem melhorar a sustentabilidade ambiental, económica e social, associadas ao desenvolvimento e também à gestão das infraestruturas de apoio ao turismo náutico. Deixo por isso esta recomendação de leitura que está acessível através da página do Turismo de Portugal e, em específico, aplicado ao turismo náutico. Eunice Lopes aqui com a sua nota do dia. Rádio Hertz, informação.
E assim está concluída esta edição. Fique bem, fique com Hertz. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.